Olha, hoje a gente vai falar de poder. Mas calma, não é poder político, não. É de um outro tipo de poder. Aquele que transforma um simples pasto numa potência agrícola, sabe? A gente vai mergulhar na história de Castro, uma cidadezinha lá no Paraná que, quietinha, mudou o jogo do agronegócio no Brasil. Pra gente começar, vou lançar um desafio, um quebra-cabeça. Pensa comigo. O que é que tropeiros lá do século XVIII, sabe, aquela galera que abria caminho no meio do nada, o que eles têm a ver com as mais modernas técnicas de agricultura trazidas lá da Holanda? E, para fechar, o fato de o Brasil ter um campeão nacional na produção de leite. O que tudo isso tem em Romão? Parece uma mistura que não faz sentido nenhum, né? Pois é, a resposta para esse enigma está toda lá, escondida nos Campos de Castro, no Paraná. E é exatamente essa conexão que parece maluca que a gente vai desvendar agora. Beleza. Para entender como Castro virou essa gigante, não tem jeito, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. A história da cidade, literalmente, começa com as marcas de botas e de patas no chão. E a base de tudo isso tem nome, é o tropeirismo. E olha, não era só sobre levar boi de um lado para o outro, não. Os tropeiros foram os verdadeiros desbravadores da época. Foram eles que abriram as estradas, as rotas de comércio e fundaram os primeiros povoados que, mais tarde, viraram cidades, como Castro. E olha só que impressionante esse contraste, dá uma olhada na jornada completa. De um lado, a origem de tudo, trilhas de terra, homens, mulas, bem rústico. Do outro que a gente vê hoje, uma potência do agronegócio cheia de tecnologia e mecanização. Essa transformação de um simples ponto de parada no meio do caminho para um gigante do agro é o que faz a história de Castro ser tão incrível. É uma evolução absurda, né? Agora, a história começa a ficar bem curiosa, porque falar da fundação de Castro é quase como tentar resolver um mistério. A cidade tem, pasmem, não uma, mas 4 datas de aniversário. 4 momentos que poderiam ser o seu nascimento. Vamos botar ordem nisso. A linha do tempo é a seguinte. Tudo começa lá em 1704, com o primeiro assentamento, uma capelinha. Aí pula para 1774, quando o lugar vira oficialmente uma freguesia. E o ano-chave é 1789, que tem 2 eventos em janeiro. No dia 7, a criação legal da vila, e no dia 20, a coisa acontece de fato com a instalação do governo local. Então, qual é a data certa? A real é que depende, não tem uma resposta única. Se o papo é a origem, o primeiríssimo começo, a gente fala de 1704. Se for para estatística oficial, tipo o IBGE, aí é 1774. E se a gente quiser falar de quando a cidade ganhou autonomia de verdade, aí o ano é 1789. Cada data conta um pedaço da história, saca? Ok, a história é a fundação de tudo, mas ela sozinha não explica o sucesso. O que aconteceu em Castro foi uma combinação perfeita, sabe? Foi a junção de 2 pilares, uma terra abençoada e as pessoas certas chegando no lugar certo para trabalhar essa terra. E que terra, hein? A região dos Campos Gerais é tipo um presente da natureza. Pensa só, altitude ideal perto de 1.000 metros, um clima subtropical, planícies super férteis e pastos que já nascem ali naturais. Era o palco perfeito montado para tudo o que ia acontecer depois. E aí, nesse palco perfeito, chegaram os atores principais, uma leva de imigrantes da Europa. Holandeses, alemães, italianos, poloneses. Essa galera não trouxe só a força de vontade para trabalhar. Eles trouxeram na bagagem conhecimento, técnicas novas e, principalmente, uma cultura de organização e cooperação. Certo. Agora a gente chega no pulo do gato. Como é que todos esses ingredientes, a história, a terra e as pessoas, se juntaram para criar esse monstro da economia? A resposta, o segredo disso tudo, está em uma única palavra. Mas antes de revelar, olha só esse número. A população de Castro, hoje, é de mais ou menos 73 mil pessoas. Para ter uma ideia, é uma cidade considerada pequena. Guarda bem esse número na cabeça. E aí vem a pergunta que vale ouro. Como é que uma cidade desse tamanho consegue ser a maior produtora de leite do Brasil inteiro? A conta não fecha, né? A produção é gigante, totalmente desproporcional ao tamanho da população. A resposta é essa: cooperativismo. A sacada foi genial. Em vez de cada um por si, os produtores se juntaram. Eles criaram cooperativas e, com isso, passaram a comprar insumos mais barato, a investir em tecnologia de ponta juntos e, o mais importante, a vender a produção em bloco, ganhando muito mais força para negociar. E o resultado dessa união?
Bom, é só olhar para a cooperativa Castrolanda. Fundada lá pelos imigrantes holandeses, ela virou um exemplo para o Brasil todo de gestão, de tecnologia, de produtividade. A lição aqui é muito clara. Não é só sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar de forma inteligente e juntos. O leite é, sem dúvida, a estrela principal, é o carro-chefe, com 40%. Mas olha que interessante, eles não colocam todos os ovos na mesma cesta. Tem muita soja, muito milho, trigo, Castro diversifica. E essa variedade toda, gerenciada pelo sistema de cooperativas, cria uma economia que não só forte, mas também muito mais segura, mais resiliente. Então, vamos amarrar tudo isso. O que a gente pode tirar de lição da história de Castro? Quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, aparece uma fórmula, quase uma receita de bolo, por trás desse sucesso todo. Essa fórmula de Castro tem 4 ingredientes principais. Primeiro, a base histórica, o legado dos tropeiros. Segundo, o presente que a geografia deu, os Campos Gerais. Terceiro, a energia, a força de trabalho e o conhecimento dos imigrantes. E quarto, o motor que fez tudo isso decolar, a inovação que veio com o cooperativismo e a tecnologia. No fim das contas, a grande sacada de Caça foi não jogar o passado fora. Muito pelo contrário, eles usaram a história como alicerce. Eles pegaram essa herança e misturaram com o que há de mais moderno, agricultura de precisão, tecnologia genética, e foi assim que transformaram um potencial que já era grande em resultados absurdos, em recordes de produção. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história de Castro prova que o futuro nem sempre está sendo escrito nas grandes capitais, nos centros óbvios. Muitas vezes ele está sendo construído assim, em silêncio, em lugares que a gente nem imagina. E aí fica a pergunta no ar: quantas outras Castros existem por aí, em outros cantos do mundo, que agora mesmo, quietinhas, estão moldando o mundo que a gente vai viver amanhã?